Pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui a aula sobre perguntas e audiência. A questão é a seguinte, gente. Eu quero que vocês tenham em mente, quando forem fazer perguntas para a audiência, a questão do contexto fático e a questão das normas jurídicas que são aplicáveis ao caso concreto, tá? Então vamos lá. Contexto fático. Dentro do exercício aqui que nós passamos, que nós vimos, né? Qual que é o contexto fático? O cara está alegando que ele teve um dano moral porque ele foi impedido de comprar uma televisão na loja, né? E ele fala que quando ele estava na fila, na hora de fazer o crediário, a pessoa atendente lá do caixa disse a ele assim que ele não poderia levar a televisão por causa que o nome dele estava negativado e que não seria possível vender para ele a prazo, né? Aí, segundo ele, teve uma discussão ali e várias pessoas na fila presenciaram essa discussão e viram ele como mal pagador, né? No caso aqui, no caso do enunciado das perguntas, né, que serão elaboradas por vocês, as perguntas elas serão feitas, né, elas serão realizadas pela parte contrária, pela parte requerida. Então, o que a parte requerida tem que ter em mente? E este contexto fático, né, do que aconteceu, do que será provado ali por intermédio de prova oral, ou seja, de oitivo de testemunha e da parte, vai ser a única coisa, a única questão que pode ser debatida ali por intermédio de prova oral é essa questão que ocorreu lá na fila do caixa, tá? Dentro de todo o contexto que a gente tem aqui, da inicial e do nosso enunciado. Então, a única questão que vai ser debatida são essas questões aí, tá? Beleza. Agora, qual que é a outra questão que o advogado tem que estar super ligado? Qual que é a norma jurídica, né? Qual que é o direito que a parte está invocando para ensejar a indenização? Ele está invocando aqui, preponderantemente, é o artigo 5º, inciso D, salvo engano, lá da Constituição, que fala essa questão de que se violar direito de outro, violar direito à personalidade, tem que pagar, tem que indenizar, ainda que seja apenas dano moral, né? E o Código Civil, o artigo 186, ele fala a mesma coisa. Então, quais que são os requisitos do dano moral, né? É o dano, o nexo, né? Ou seja, entre a ação e a omissão da parte e o dano, né? Teve nexo, teve uma liga aí, ou seja, no nosso caso aqui, a empresa de telefonia, né? O fato da empresa de telefonia ter negativado o nome do cara foi a causa do dano que ele sofreu? Esse que é o nexo, né? É óbvio que sim, né? E a outra questão do dano moral é a questão da culpa. Culpa em sentido amplo, né? Que aí a culpa em sentido amplo ela vai abranger a negligência, a imprudência e a imperícia e vai abranger o dolo, que é intencional. Então, são esses requisitos que a gente tem que combater nas perguntas, né, em audiência. Então, assim, por que é isso que o advogado tem que combater? Que eu falo que é isso? Porque tipo assim, o advogado tem que tentar demonstrar, né, que no caso em tela, ou seja, dentro desse contexto fático, no fato lá do cara tá na fila do caixa, né? E dessa suposta discussão que ele teve lá com a mulher do caixa. E que essa suposta discussão ela foi ouvida, presenciada por outras pessoas, né? Não
estes fatos eles não podem ser enquadrados nesta norma jurídica que é aplicável à espécie. É por isso que é importante saber que suas perguntas vão ter que ser dentro dessas questões, entendeu? Então, tipo assim, que você vai tentar demonstrar? Né? Que, no caso aqui, eu vou dar uma dica, né? Eu não vou falar, mas o que você vai tentar demonstrar? Que, como você está pela empresa de telefonia, você vai tentar demonstrar que a discussão, né? Suas perguntas têm que ser com base nisso, que a discussão entre o cara e a mulher lá do caixa foi interpartes, foi só entre ele e ela. Ninguém da fila ouviu nada, entendeu? Por quê? Isso aí, ninguém ouvindo, ainda que tenha o dano moral, porque a negativação foi indevida, vai ser amenizado. O valor da indenização, é isso que o advogado tem que pensar, gente. Então, o que você vai tentar demonstrar? Olha, as perguntas, né, pro cara. Alguém ouviu essa discussão mesmo ou foi só entre você e ela? Mas teve gritaria? Entenderam? É isso. Mais ou menos neste ponto que vocês vão ter que fazer. Agora, essa simples pergunta, olha, é isso que é o cerne da aula, que é o cerne da questão aqui debatida, é isso. Essa simples pergunta, né? Essa discussão, ela foi ouvida por mais pessoas? Essa pergunta ela está sendo tirada daquilo que a norma jurídica fala e dentro do contexto. Por quê? Dentro do nosso contexto aqui, se não foi ouvida, se a discussão não foi ouvida por outras pessoas, né? E considerando aquilo que a norma jurídica fala, não há que se falar em dano moral, gente. Ou, se há que se falar, ele tem que ser amenizado. Entenderam? É isso. Tem que ser amenizado patrimonialmente. Né? Quando eu falo amenizado aqui, tratando de dano moral, dentro desse contexto aí, eu estou falando do órgão que mais dói no ser humano, que é o bolso, tá? Entendeu? Então, assim, é essa questão que eu quero que vocês carreguem, né, daqui para frente aí, ao longo do curso com vocês. Sempre que vocês forem preparar uma audiência, né, perguntas para audiência, preparar uma audiência, preparar as partes para audiência, vocês têm que ter em mente essas duas coisas, essas duas circunstâncias que eu falei aqui. Circunstâncias fáticas e circunstâncias jurídicas. E tudo dentro do contexto do processo, daquilo que dos autos consta, tá bom? A aula foi bem breve, né? Porque é uma questão assim, que eu quero plantar a semente em vocês, né? Que eu quero que vocês carreguem isso com vocês e façam as perguntas dentro disso que eu estou falando aqui. Eu acho muito importante essa aula, assim, uma aula curta, muito curta, né? Mas muito importante porque eu, particularmente, não tive a oportunidade, professor, tá me falando isso. E muitos colegas reclamam disso. Falam, nossa, tipo assim, quando eu fui na minha primeira audiência, eu caí lá de paraquedas, porque são questões que a gente não aprende na faculdade, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Boa noite.